Olá, meu amigo terapeuta, tudo bem? Que bom te receber, muito bom te encontrar. Eu sou Carla Pérez, uma terapeuta e moduladora quântica, assim como você, terapeuta de alma. E é justamente por isso que eu quero contar um mito hoje para vocês, uma história do curador ferido, que eu acredito que simboliza muito nós terapeutas, tem muito a ver. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, é a minha história, vou compartilhar com você. Tal qual uma criança que escuta uma história de um livro, eu vou pedir para que você procure um lugar gostoso, que você sente-se confortável e vem comigo nessa viagem para o mito de Quiron, curador ferido. Antes de iniciar a conversa sobre Quiron, a gente precisa ir um pouquinho mais para trás para entender. Principalmente os mitos, eles estão entrelaçados. As histórias, elas se ligam, se interligam. E vamos entender um pouquinho a história dos pais de Quiron, do nascimento dele. Quiron, ele era filho de Cronos, senhor do tempo, e Filira, uma oceaníade. Bom, Cronos, ele era sapeca. Vou dizer para vocês que ele era muito sapeca. Ele adorava estar olhando ali, olhava cá, via uma moça bonita e ela dá uma namorada. Só que ele tinha uma esposa muito ciumenta. Então, às vezes, ele precisava se disfarçar para que ela não encontrasse. Bom, quando ele olhou Filira, ele se apaixonou e falou, eu preciso de qualquer forma ir até lá. Eu preciso namorar essa moça. E o que ele fez para se disfarçar? Transformou-se em um cavalo. Desceu, foi até lá, namorou a menina e voltou para casa. Acontece que ela engravidou. E desse relacionamento nasceu Quiron. Metade homem, metade cavalo. Quando ela viu aquele bebê, ela falou, como eu pari essa coisa? Isso é uma aberração. Eu não quero que os deuses me castiguem, mas eu não vou criar essa criatura. E assim foi feito. Ela foi transformada em uma árvore, mas aí é uma outra pontinha da história, tá? E ficou aquele bebê. Bom, Cronos não podia levá-lo para casa. E ele acabou deixando para que outras pessoas fossem tutoras, né, de Quiron. Ele presenteou seu filho com uma sabedoria, com o dom de prever o futuro, com uma inteligência sobre-humana. E Quiron era imortal. Bom, Quiron foi crescendo, diferente dos centauros, que são animalescos mesmo, né? Quiron não. Quiron, ele era culto. Ele gostava de entender o sentido da vida. Ele era gentil, né? Ele era fantástico, estudava muito, lia muito e teve os melhores professores e quando cresceu tornou-se tutor de muitos. Porém, ele tinha um problema. Ele não era um deus para viver no Olimpo e ele não era um centauro para viver entre os centauros. Ficava naquele meio, eu não sou divino, mas eu também não sou da terra. E isso era algo que nem ele conseguia compreender direito. E quem gostava muito eram os humanos. Os humanos viam Quiron como uma ponte para os céus. Interligava com o divino. Ele foi, como eu disse, tutor, professor de muitos, inclusive de Hércules. Aquele bombadão, sabe? Aquele poderosão que teve lá os 12 trabalhos, que é um outro mito. Porém, eles se ligam nesse momento da história. Estava acontecendo uma festa muito boa, onde estavam os deuses, semideuses, os centauros, que, lembram? Eles tinham um lado animal muito aflorado. E Hércules chegou, tinha acabado de combater as hidras, com um veneno inclusive, porque elas não morria. Quiron, tinha dom da alquimia, enfim.
ele inventou lá um veneno onde as flechas foram imantadas para poder derrotar as hidras. E Hércules ainda estava com aquelas flechas nas costas, sabe, naqueles, carregando as flechas. Hércules chegou lá e falou: bom, tá rolando a festa, que gostoso, eu quero aquele vinho. Só que era um dos vinhos mais poderosos. Quirón chegou e falou assim: escuta, esse vinho é só dos deuses, não pode chegar aqui. O aroma dele, só o aroma vai embriagar e vai deixar os centauros malucos. Não é o melhor momento da gente servir isso. Imagina, Hércules, né? Não, eu quero, eu mereço. Eu quero tomar esse vinho. E Quirón: é melhor não, eu vou tomar esse vinho. Mocinho, traga pra mim. E trouxeram a garrafa de vinho. Quando ele abriu, foi o suficiente, aquele, ó, dá até vontade, né? Aquele aroma daquele vinho dos deuses. Sabe o que aconteceu? Os centauros ficaram malucos e vieram pra cima porque eles precisavam daquela bebida especial. E aí começou uma luta, começou uma disputa, começou uma... Hércules não pensou duas vezes, catou uma flecha. Lembra que essa flecha estava com veneno, né? Mirou, só que quando ele atirou, acertou no centauro errado. Pegou na coxa de Quirón. Bom, imagina, aquela ferida que doía, que se o cara não fosse imortal, ele tinha morrido na hora. Era uma dor cruel. Mas ele não podia morrer, a morte seria um alívio, imagina, um presente. Quirón passou a sua vida se dedicando a procurar cura para sua ferida. Doía muito. E ali ele usava toda a sabedoria, ele buscava mais e mais conhecimento. E na busca do conhecimento, na busca de técnicas, na busca da cura da sua ferida, ele curava os demais. Ele se tornou um grande curandeiro. Médico, um alquimista, imagine tudo. Todas as técnicas, tudo que ele desenvolvia, ele experimentava em si porque ele precisava curar a sua ferida e ele não conseguia. Mas todo o conhecimento, ele curava os demais. Essa história ela segue um pouco mais e enfim, e ela finaliza quando ele faz uma troca. Ele troca a sua imortalidade e aí ele acaba morrendo, né? Ele dá a sua imortalidade para Prometeu, é uma outra história, de um outro fiozinho que puxa ali. Ele tira qualquer orgulho, se liberta do seu poder, e que seria, né, imortal, deixa um legado enorme, porque tudo que ele construiu, ele deixa para os demais, e aí ele é recompensado transformando-se na constelação de Sagitário, né? Aquela, não sei se vocês já viram, centauro com uma flecha apontando para a direção. Bom, esse mito remete muito a nós terapeutas, muito. Quantos de nós temos a ferida? Quantos de nós nos tornamos terapeutas porque estávamos em busca da cura da nossa ferida? Eu sim. Eu não vejo a minha ferida como algo ruim. Foi ela que me impulsionou para que hoje eu me tornasse quem eu sou, terapeuta. Tal qual como Quirón, que lá atrás, como doía no seu lado humano, ele passou a olhar as outras pessoas que estavam em sofrimento com outro olhar, com compaixão. Ele se punha no lugar do outro que estava com dor, porque ele entendia na pele o que era dor. E nós, terapeutas, entendemos a dor do outro, que é uma dor na alma. Eu vejo muitos, assim como você, eu, que tivemos, sim,
feridas, trazemos essas feridas, mas elas não podem ser empecilhos para que a gente evolua. Muito pelo contrário. Eu não olho minha ferida como minha inimiga. Foi através dela que eu me tornei forte. Foi através dela que eu me vi terapeuta. Foi através dela que eu desenvolvi dons que eu jamais imaginei que eu teria. E aqui fica um convite para nós terapeutas, que às vezes a gente está buscando a dor, a cura para a nossa dor, né? Quando eu faço um machucado no meu dedo, e é um machucado superficial, eu mesma consigo cuidar. Mas às vezes eu preciso da ajuda de outro quando o ferimento é muito mais profundo. Então, de terapeuta para terapeuta, busque ajuda. Se você não está conseguindo chegar na sua ferida para cuidar dela, para olhar para ela, e não é negar, né? Não é fingir que não dói porque ela dói. E não é olhar para essa ferida e achar que, nossa, puxa vida, que vítima eu sou, eu tenho uma ferida. Não. É ela que vai te impulsionar. Use a força. Perceba quantos dons você desenvolveu porque estava doendo. E é esse o meu recado para você, meu terapeuta, meu curador, que eu sei que sente ou já sentiu dores e hoje cura. Olhe para a sua ferida, veja a sua ferida não como algo que, oh meu Deus, está doendo. Não, é ela que está te trazendo força, é ela que está te trazendo até aqui. E de terapeuta para terapeuta, busque um colega sempre que precisar ser cuidado, porque aqui todos nós estamos do mesmo lado. Beijo grande para você. Receba aí desse lado o meu abraço e meu muito, muito obrigado por me ouvir. Gratidão.